A Brookfield tem operações globais e hoje administra globalmente, tem acima de 800 bilhões de dólares de ativos em gestão, que estão nas áreas imobiliária, estate, infraestrutura, energia renovável, private equity, entre outras. Especificamente na área imobiliária, na área de real estate, a Brookfield tem 270 bilhões de dólares de ativos sob gestão e no Brasil a gente tem 27 bilhões de reais de ativos sob gestão na área imobiliária. Então o Brasil tem uma posição bastante significativa, tanto do ponto de vista global da Brookfield, quanto dentro da área imobiliária. Perfeito, perfeito. No ano passado, a Brookfield movimentou o mercado aqui com uma aquisição bem grande de escritórios, e se tornaram o maior proprietário de ativos comerciais aqui. Interessante foi no momento em que muitos players estavam vendendo, estavam preocupados com a tese, e a Brookfield ampliou seu portfólio, né? Fala um pouco sobre o olhar do investidor estrangeiro, né? A Brookfield é um player que, como você disse, tem portfólio global. Como é que é esse olhar hoje para a América Latina, especificamente para o Brasil, e quais fatores são considerados nessa análise, né? A questão de inflação, subida dos juros. Hoje existe menos capital disponível para a América Latina, com um cenário econômico global talvez mais conturbado. Bom, não tem como olhar, como falar sobre o olhar do investidor na América Latina, especificamente no Brasil, sem estar olhando o cenário global e como as coisas estão no mundo. Esses investidores estão fazendo, e eu estou falando de uma forma mais genérica sobre os investidores. Esses investidores estão tomando decisão de alocação de capital entre uma região e outra. E na hora que a gente olha o cenário global, é um cenário ainda de bastante incerteza. Você tem a maior parte dos países ainda lutando com uma inflação acima da meta, e com isso, com juros acima dos juros típicos desses países. Além disso, a gente tem incertezas geopolíticas em diversas partes do mundo, incluindo Europa e Ásia. E na hora que a gente coloca essas coisas juntas, elas estão tomando a grande parte da atenção da maior parte dos investidores. Então, hoje, os investidores ainda não têm o seu foco na América Latina e no Brasil, mas a gente acha que, principalmente no Brasil, isso vai mudar. E essa mudança vai estar vindo porque, primeiramente, o Brasil foi o primeiro país a combater de uma forma bastante forte a inflação, através de uma subida bastante drástica, digamos assim, da taxa de juros. E por ter sido o primeiro país a fazer isso, é o primeiro país a estar começando a colher os frutos, os benefícios dessa atitude. A gente está vendo a inflação cair no país, e isso já está começando a se traduzir em outros números também. Recentemente, o FMI divulgou a última projeção de crescimento dos principais países do mundo, e o Brasil, entre as 12 maiores economias, foi o país que teve a maior revisão positiva de PIB nessa última leva. Ou seja, surpreendeu positivamente, e a gente acredita que o país pode continuar surpreendendo positivamente. Na hora que a gente olha para a taxa de juros em si, o Brasil tem hoje a maior taxa de juros, obviamente comparado com os países desenvolvidos, mas também a maior taxa de juros entre as maiores economias da América Latina, o que foi muito ruim nos últimos 12 a 18 meses, mas na hora que a gente olha para o futuro, é o país com a melhor perspectiva, é o país que tem mais taxa de juros para cortar. Então, se a economia continuar nessa trajetória, inflação decaindo, taxas de juros diminuindo, eu acho que a atenção vai voltar para o país e provavelmente vai voltar de uma forma mais acelerada do que a maioria está esperando. O investimento imobiliário, só pegando como gancho um trecho da sua resposta, ele é oportunístico, né? Na maioria dos casos, né? A questão não é nem por quanto você vende, mas por quanto você compra. Nesse momento em que o capital talvez não está olhando com tanto apetite para a América Latina, pelas questões que você colocou, a oportunidade de entrada é maior e é isso que está no DNA da Brookfield, identificar esses momentos em que talvez o mercado está mais receoso, estressado e aproveitar essas oportunidades. Um dos nossos principais pontos é ter equipes em cada um dos locais. No Brasil é um dos países que a gente está há maior tempo. Então, a gente conhece bastante a economia do local, a gente conhece bastante como
os ciclos se formam, e são esses momentos em que nem todos os players estão ou capitalizados suficientes ou têm uma perspectiva não tão boa, e que a gente acredita que, na realidade, a visão é melhor do que a expectativa, que a gente usa para poder entrar e para poder comprar ativos e fazer investimentos a um bom preço. Perfeito. Você também mencionou a questão dos conflitos geopolíticos. Mesmo em um cenário de economia conturbada, economia mais difícil do que pré-pandemia, a questão de inflação, de subida de juros, é correto dizer que a América Latina, e aí o Brasil como a maior economia da região, ganha espaço em meio aos conflitos geopolíticos na Europa e na Ásia, talvez tirando um pouco do investimento que iria para a China, ou para a Índia, ou para a Rússia. Como é que você enxerga essa questão? Bom, qualquer investidor fazendo alocação de capital vai levar em consideração os riscos do investimento. E risco geopolítico é um deles, e em vários casos é um dos principais riscos relevantes. Então, com certeza, toda vez que a gente tem incerteza geopolítica, isso vai diminuir o fluxo de capitais para aquela região. E como o Brasil hoje não tem nenhuma exposição significativa a risco geopolítico, eu acho que sim. Eu acho que, na realidade, na hora que você vê a economia do Brasil, a economia mundial se normalizando, o Brasil tende a se beneficiar disso também. Uma eventual crise, uma recessão no mercado corporativo nos Estados Unidos e na Europa, pode impactar o modo como o investidor estrangeiro olha para essas classes de ativos aqui no Brasil, em que pese o desempenho aqui ser melhor, talvez o investidor que não tem tanto histórico como a Brookfield tem aqui, isso pode impactar negativamente a chegada de capital para cá? Olha, a maior parte dos investidores que, se eles estão fazendo um investimento de uma forma mais significativa no país, eles vão entender a diferença entre um mercado e outro. E a gente está vendo essa diferença, não só, quando você fala de Estados Unidos, não só nos Estados Unidos. Não tem como olhar o mercado imobiliário da mesma forma em diversas partes do mundo. A gente tem investimentos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Brasil, e você tem que olhar cada um dos mercados como cada um deles está operando. Então, a maior parte dos investidores que realmente investem de uma forma significativa, eles entendem o mercado local e vão entender esse tipo de diferença. E vão entender e como você falou, por exemplo, uma das grandes diferenças, a alavancagem no Brasil é muito menor do que a alavancagem nos Estados Unidos. Então, isso por si só já é um fator que tem que ser levado em consideração. O cenário que você desenha, né, na sua primeira resposta é bastante positivo, especialmente para o Brasil, que começou a fazer a lição de casa mais cedo. Pensando em fatores que te preocupam ou que, enfim, podem atrapalhar essa retomada, no curto e no longo prazo, que fatores são esses de preocupação ou de um olhar mais atento aqui na América Latina e no Brasil, especialmente? Olha, eu vou te dizer, quando a gente olha, e aí eu estou falando um pouco da Brookfield em si, como a nossa estrutura de capital é uma estrutura de capital de longo prazo, tem muito pouca coisa que a gente efetivamente se preocupa no curto prazo. Nossos planos, quando a gente faz investimentos, a gente o planejamento é ficar com um ativo 5, 6, 7 anos. Então, obviamente, a gente tem que levar em consideração as flutuações de curto prazo, o que a gente espera que vá acontecer no curto prazo, mas o plano é sempre de longo prazo. Então, quais são esses tipos de preocupação? Hoje, com certeza, um item que não está não só no Brasil, mas no mundo todo, é como a inflação e taxas de juros vão se comportar nos próximos 12 a 24 meses. De novo, o Brasil começou uma trajetória positiva que a gente espera que vá continuar. Na hora que a gente fala de Estados Unidos ainda a situação está um pouco mais clara, então todo mundo espera que o Fed esteja muito próximo de terminar de fazer o seu aumento de juros. Na Europa a situação é um pouquinho menos clara, especialmente na Inglaterra. Mas no Brasil a situação nos parece ser positiva. Parece que a gente já está numa boa trajetória. Na hora que a gente olha de longo prazo, eu vou voltar para o ponto que a gente comentou sobre incerteza geopolítica. Eu diria que um dos itens que estão entre os principais itens que a gente olha no longo prazo são as incertezas geopolíticas e como elas podem afetar esse plano de longo prazo.
como que ela pode afetar as economias, como ela pode afetar as relações dos países. A gente viu durante a pandemia o como as economias estão ligadas e em coisas que eu acho que não estava no radar de muita gente, como, por exemplo, a cadeia de produção, como um problema na cadeia de produção em um local pode afetar um outro local. Então, essas incertezas geopolíticas podem afetar como essa relação acontece entre os países. E isso é uma coisa que a gente fica sempre monitorando, uma coisa que a gente tá sempre na nossa lista. A questão geopolítica é muito mais global do que local. Em relação às incertezas políticas locais, isso não é um fator de preocupação no curto ou Isso. no longo prazo. Não, não. Não a local. Eu estou falando mais de como as incertezas globais podem afetar o país, podem afetar o Brasil. Perfeito, Cristiano. Para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o incorporador, para o parceiro brasileiro. A Brookfield aqui no Brasil tem alguns investimentos com parceiros locais. Acho que o mais recente deles, o Multifamily, né, o residencial para renda. Qual é a mensagem que você gostaria de passar e que você, enfim, vai aprofundar no Brasil GRI em relação ao mercado imobiliário e a como um player global identifica o Brasil num pote de opções para investimento? Se um incorporador te perguntasse, em poucas palavras, o que que você enxerga de Brasil, qual mensagem você deixaria para eles? É, eu acho que o mercado imobiliário do Brasil principalmente hoje em dia, é sólido. E se você está olhando do longo prazo, você tem a estrutura de capital adequada para fazer isso, tem muita oportunidade. E tem muita oportunidade em diversos. Você acabou de mencionar a parte de multifamily, a parte de residencial para renda, é algo que a gente começou recentemente, mas já começou e já tem um volume bastante significativo e que a gente acha que tem uma excelente oportunidade aí para frente. Mas essa é uma das oportunidades das quais a gente está explorando.